Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Volney, sou professor de Ciências do 9º ano. Estou aqui para mais uma aula onde hoje nós falaremos sobre a tabela periódica dos elementos. Para essa aula eu conto com a ajuda, com o apoio do Natan. Daí Natan, tudo bem? O Natan vai interpretar essa aula, lembrando que o meu sinal é esse aqui. Bom, vamos lá. Nós vamos falar sobre a tabela periódica, como que ela se organiza, como que ela se classifica, como é que foi escolhido, o que critério foi determinante para que cada elemento ocupasse a posição que hoje cada um ocupa na tabela periódica. Acho que é muito importante que vocês tenham em mãos uma tabelinha. Essa tabelinha que vocês conseguem aí através das redes sociais, que vocês, alguns cadernos lá universitários já vêm com a tabela periódica. Acho que é bem importante iniciar essa aula para que a gente possa se familiarizar com esta ferramenta de trabalho da ciência. Beleza, gente? Então vamos lá. Por que o elemento químico sódio é representado na tabela periódica pelo símbolo Na? Então vamos lá. Na. Quero dizer para vocês que todos os elementos químicos têm o seu nome, mas também têm o seu símbolo aqui na tabela periódica. O nome do elemento muitas vezes foi escrito em latim, grego, e é por esse motivo que alguns deles possuem o seu símbolo muito diferente da inicial dos seus próprios nomes. É o caso, por exemplo, do sódio. A palavra sódio para nós é S-O-D-I-O, mas ele está representado pelo símbolo Na, lógico, a origem do seu nome, tá bom? Uma outra coisa muito importante que nós devemos entender é que quando um elemento químico é representado por apenas uma letra, essa letra deve ser escrita, representada em maiúsculo. Agora, quando o elemento químico for representado por duas, obrigatoriamente, a primeira tem que ser maiúscula e a segunda minúscula. Porque quando nós falarmos sobre moléculas, ou quando nós tivermos uma junção de vários elementos químicos, para não confundir a nossa cabeça, nós vamos diferenciar cada elemento por esta questão. Uma letra maiúscula e uma letra minúscula quando ele for representado por duas letras. Tranquilo? O sódio, por exemplo, é aquele elemento químico que nós observamos, é aquele átomo que nós observamos fazendo ligação com o cloro e que dá origem lá ao sal de cozinha, também cientificamente chamado de cloreto de sódio. Por isso que o desenho faz essa analogia. Lá na tabela periódica, observem vocês, o sódio, representado pelas letras N e A, também é acompanhado de outros sinais. Por exemplo, esse número menor que está em cima do símbolo é o número atômico do sódio, ou seja, é o número que representa a quantidade de carga positiva do sódio, os prótons. Se esse é um átomo neutro, esse número menor, o 11 ali, ele também representa a quantidade de elétrons, ou seja, a quantidade de carga negativa que o sódio também possui. O número de baixo é a massa atômica. Percebam, 22,9 a gente arredonda para 23. 23 é a massa aproximada do sódio. Massa é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons, ou seja, as cargas eletrônicas que estão dispostas dentro do núcleo do átomo estão representadas pela massa atômica. Tá bom, gente? Então vocês viram que as variáveis, as estruturas atômicas estão representadas a partir dos elementos na tabela periódica. Eu vou demonstrar isso para vocês aqui no quadro. Acompanhe aqui comigo essa analogia. Eu fiz o desenho de dois átomos diferentes, ou seja, eu tenho dois elementos químicos diferentes aqui. Esse átomo, ele tem núcleo e ao redor eletrosfera. Aquele átomo também, ele tem núcleo e ao redor a eletrosfera. Nós sabemos que a eletrosfera de um átomo pode possuir até 7 camadas. Isso vai depender do átomo. Por exemplo, átomos de hidrogênio possuem apenas uma camada, tá bom? Mas vai depender, vocês vão observar que aqui na tabela periódica existem elementos químicos que representam sua eletrosfera com até as 7. Aqui as 7 camadas da eletrosfera estão representadas. São elas:
camada K, L, M, N, O, P e Q. Cada uma dessas camadas consegue absorver um número X de elétrons de carga negativa. Tá certo? Uma outra coisa que nós não podemos esquecer antes de eu continuar é que quando nós falamos de átomo neutro, a quantidade de carga positiva que está lá dentro do núcleo é exatamente igual à quantidade negativa que estará lá fora do núcleo na eletrosfera. Então vejam vocês, gente, estas são as camadas eletrônicas. Primeira camada K, segunda L, terceira M. Essas camadas vão depender da posição em relação ao núcleo. A mais próxima do núcleo é a K, a segunda mais próxima é a L, a terceira mais próxima é a M e assim sucessivamente. Esse átomo aqui, percebam, ele tem duas camadas eletrônicas, a camada K e a camada L. Deixa eu desenhar melhor esse K aqui. Não ficou tão melhor. A camada K cabem 2 elétrons, eu coloquei 2. Ele tem quantidade de carga positiva igual a 4, isso quer dizer que os elétrons aqui também serão 4. Na camada K couberam 2, na camada L faltaram 2, né? 1, 2. Então eu tenho ao total 1, 2, 3, 4. Esta camada aqui, pessoal, a última camada da distribuição eletrônica, chama-se camada de valência, tá bom? Não esqueçam, camada de valência é a última camada da distribuição eletrônica de determinado átomo. Esse átomo aqui, pessoal, que tem 4 prótons, 4 elétrons, ele está representado aqui em cima no elemento químico, ó, número 4. Tá bom? Só tem um elemento químico na tabela periódica que tem número atômico igual a 4, quantidade de carga positiva 4, quantidade de carga negativa 4. Esse elemento químico, ele está representado pelo símbolo Be, B maiúscula, E minúscula, lembram? E o nome dele chama-se berílio, beleza? Tá bom? Agora nós temos o elemento ao lado ali, ó. O elemento ao lado, ele também tem núcleo, o átomo ao lado tem núcleo e tem eletrosfera. Só que tem uma particularidade, tem mais elétrons, né? Ele tem 13 prótons, então quer dizer que ele tem 13 elétrons dispersos. Camada K, camada L, camada M. Tá bom? Aqui na K eu coloquei 2. Na camada L eu coloquei os 8 que couberam, é o máximo. E na camada M, que cabiam 18, eu coloquei os 3 que sobraram, porque eu só tinha 13 elétrons. A camada de valência desse elemento é a camada M, com quantos elétrons? 3. Do berílio, qual que é a camada de valência? A camada L, com quantos elétrons? 1, 2. Vejam isso aí. Cada átomo tem a sua camada de valência específica. Vejam vocês aqui também, esse elemento que tem carga positiva igual a 13 e carga negativa também igual a 13, o número atômico dele vai ser 13. Só tem um na tabela com essa condição. Esse elemento que está nessa condição tem esse símbolo aqui, ó, AL. É o símbolo atômico do elemento químico alumínio. Tá bom? Número atômico 13. Quantidade de carga negativa também 13. É importante que vocês façam essa relação. Quando vocês observam o elemento químico lá, saibam que ele está representando o seu átomo, a quantidade de prótons, nêutrons, elétrons, massa, está tudo representado assim, tá bom? Não preciso desenhar lá para observar qual que é a quantidade de prótons do alumínio, qual que é a quantidade de elétrons do berílio, eu não preciso. E aí eu vou para a minha amiga aqui, ó, a tabela periódica, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. A tabela periódica, pessoal, ela não é um bicho de 7 cabeças, ela é formada apenas por 7 linhas e 18 colunas. Olha a minha mão aqui, ó, ela é representada por 7 linhas e 18 colunas. As linhas nós vamos chamar de períodos, nós vamos contar de cima para baixo. Então, nós temos a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, aos quais nós vamos chamar de primeiro período, segundo período, terceiro período e assim sucessivamente. As colunas é um pouquinho diferente. Eu tenho 18 colunas, que antigamente eram chamadas de famílias, mas que ainda em algumas tabelas periódicas vem escrito como família. Eu quero que vocês saibam que aqui, hoje nós chamamos de grupos, tá? Mas se vocês encontrarem como família, saibam que diz respeito à mesma coisa. Nós temos então 18 famílias, 18 colunas na tabela periódica. Olha lá, ó, desenhar aqui rapidinho, meio que
do jeito que eu posso, porque não sou desenhista. Opa, desenhar uma escadinha aqui. Opa, mais um pouquinho, aqui. Trago para cá. Olha lá. Opa. Agora eu gostaria que vocês me respondessem. Ficou um pouco parecido com a tabela que vocês têm aí acompanhando? Talvez não, né? Talvez não ficou tão parecido. Mas assim, pessoal, essa é a tabela periódica dos elementos. Nessa tabela, eu quero que vocês entendam que ela vai ter 7 linhas, as quais nós chamamos de período. Os períodos, pessoal, estão relacionados com aquele átomo que eu desenhei, tanto do berílio quanto do alumínio. Tá certo? Eu pergunto para vocês aqui, ó. Qual é a linha que está o berílio? Vocês vão ver. O berílio, ele está aqui, ó, do lado do lítio, aqui, ó, BE. Ele está na segunda linha. Todos os elementos que estão na segunda linha, além do lítio e o berílio, eles têm uma particularidade. Quando você vai fazer a distribuição eletrônica, eles têm apenas 2 camadas, a camada K e a camada L. Lembra que eu distribuí agora o berílio? Então, o número de linhas, de períodos, está relacionado à quantidade de camadas da distribuição eletrônica de cada elemento. Tá bom? E as colunas aqui? Bom, cada coluna recebe um nome. Nós vamos ter aqui, pessoal, famílias, grupos de famílias. Nós temos a família dos elementos representativos e nós temos a família dos elementos de transição. Olha aqui, ó. Se fosse para eu colorir a minha tabela, eu diria o seguinte, que as 2 primeiras colunas aqui, ó, e nessa escadinha, essas aqui, ó, se não me engano, é a primeira coluna, a segunda, a 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª coluna pertencem à mesma família, ao mesmo grupo, que nós vamos chamar de elementos representativos. Esses que sobraram aqui, ó, no meio, entre essas colunas maiores, nós vamos chamar de elementos de transição. E tem 2 grupos. Esses que estão aqui na tabela principal são chamados de elementos de transição. Como estão aqui dentro? Interna. Por que interna? Porque vocês viram que tem mais 2 linhas ali embaixo da tabela periódica. Vou apagar aqui, senão vai ficar uma bagunça. Olha lá, ó. Tem mais 2 linhas lá embaixo na tabela periódica. Essas 2 linhas estão relacionadas ao grupo de transição. Só que como eles estão fora da tabela principal, esses aqui vão se chamar elementos de transição externa, tá bom? Então, quanto às colunas, a gente diz assim, elementos representativos e elementos de transição. Existem os de transição interna, que estão na tabela principal, e aqueles que estão nas 2 linhas lá embaixo, fora da tabela principal, os elementos de transição externa. Eu vou explicar isso melhor um pouquinho, observando as analogias que nós trouxemos aqui em forma de slides. Olha aqui para vocês terem uma ideia, aqui está a tabela como ela deve ser, não a tabela que eu desenhei, né? Representando os seus períodos, as colunas, as linhas, e representando os grupos, né? As famílias, ou seja, as colunas. Aqui eu tenho algo mais detalhado, né? Observem aquilo que eu falei para vocês. Aqui, essas colunas maiores aqui, são os elementos representativos, né? Cada um deles tem um nome, um grupo tem um nome. Aqui é a família ou grupo 1A, grupo 2 ou 2A, grupo 3, grupo 4, 5, 6, 7 e 8. Veja, ela continua lá. Aqui no meio da tabela, os elementos de transição interna e aqui os elementos, o grupo dos elementos de transição externa. Beleza? Gente, cada coluna tem a sua família, né? Seu grupo. E cada elemento que está naquela coluna pertence a esse determinado grupo. Então eu tenho lá os elementos que pertencem aos representativos, né? Que são eles as colunas 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, como eu expliquei ali no quadro.
Aqui na tabela periódica fica mais claro, né? As duas primeiras colunas, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, são todos da família dos alcalinos, ou seja, são todos desses grupos que representam os elementos representativos. Aqui eu vou ter uma coluna separada de cada vez, vejam, essa coluna aqui, a primeira, eu peguei e coloquei ela aqui. Quem são os elementos da primeira coluna? Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, tá bom? Quem são os elementos da segunda coluna? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio e aí vai. Quem são os elementos da terceira? É aí vocês que vão pesquisar e observar na tabela periódica. Vamos ver se vocês entenderam, gente. Sobre o hidrogênio, o elemento hidrogênio, ele tem particularidades, vocês vão precisar pesquisar isso para responder na tabela, faz parte da nossa aula. Material de apoio, cadê o material de apoio? O material de apoio de vocês é a cabeça, o material de apoio de vocês é consultar os colegas, o material de apoio de vocês pode ser o livro didático. Vejam só, sobre o hidrogênio é correto afirmar. Alternativa A, é um metal e pertence à família dos metais alcalinos. B, é um metal e pertence à família do boro. C, possui número atômico igual a 1. D, possui número atômico igual a 10. Gente, agora é com vocês e eu já volto. E aí, pessoal, responderam? Então, se vocês observarem, tem um número 1 ali no átomo de hidrogênio, no elemento químico hidrogênio. Aquele número 1 é o elemento, é o número atômico. Também a quantidade de prótons, né? Então, ali, possui número atômico igual a 1, alternativa C, alternativa correta. Gente, vamos voltar aqui. Então, eu tenho aqui a tabela periódica, aquela tabela que é formada por 7 linhas e 18 colunas, tá certo? Cada uma dessas linhas é um período, cada uma dessas colunas aqui pode estar representado num grupo, ou o grupo dos elementos representativos ou dos elementos de transição. Eu parei ali falando que as duas primeiras colunas e da 13ª em diante são os elementos cujas colunas representam os elementos representativos. O nome de cada grupo está em cima da coluna, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5 e aí vai. Aqui no meio da tabela, nós temos os elementos chamados de elementos de transição. Como estão nessa tabela aqui, são chamados de elementos de transição interna. Ali do outro lado, elementos de transição externa. Uma outra questão que talvez não foi falada é a seguinte. Eu disse para vocês que as linhas representam a quantidade de camadas da eletrosfera na distribuição, concordam? Quando eu fiz a distribuição eletrônica do berílio no início da aula, vocês viram que ele tinha duas camadas eletrônicas, camada K,
camada L. Então, como ele tem duas camadas eletrônicas, ele também está aqui representado na segunda linha. A linha representa a quantidade de camadas eletrônicas. Mas eu falei também sobre camada de valência, que é a quantidade de elétrons que tem na última camada de cada elemento. Vocês viram que o alumínio tinha 3, e que o berílio tinha 2. Quando eu falo grupo 2, é o grupo de todos esses elementos aqui. Quando você faz a distribuição eletrônica deles, eles vão ficar na última camada com 2 elétrons, você vai perceber isso. Lá no alumínio, pessoal, o alumínio ele está aqui, ó, percebam, ele está na coluna 13, tá? Família, grupo 3, começa o grupo 1, grupo 2, grupo 3. Todos esses elementos do grupo 3 aqui, ó, o boro, o alumínio, o galho, o índio, o telúrio, todos eles, quando você faz a distribuição eletrônica, eles vão ter a camada de valência igual a 3 elétrons, por isso que eles estão posicionados na coluna, cuja o grupo é o grupo 3, tá bom? Bom, essas questões vocês vão se familiarizando com o tempo, vocês vão observando, é importante vocês pegarem cada coluna, como eu fiz aqui, e vão se familiarizando com cada elemento, tá? Aqui eu tenho a família 4, a família 5, que é a coluna número 15, aqui ainda por coluna, tá bom? Aqui eu tenho a família dos gases nobres, que é a última coluna, e aqui eu tenho os elementos de transição. Não esqueçam, tudo que está em escuro aqui está em preto, são aqueles elementos que pertencem ao grupo dos elementos de transição. Os grupos que estão lá em cima é grupo de transição interna e os outros externa, tá? E aqui, pessoal, um exercício. Observe o elemento químico da figura ao lado e responda. Qual que é o número atômico desse elemento? Olha lá, ó, olha o símbolo dele, elemento Al. Quantos elétrons ele possui na camada de valência? Qual será a coluna da tabela periódica onde ele se encontra? Em qual linha da tabela periódica podemos encontrar esse elemento? Qual é o nome dele? É com vocês, pessoal, eu já volto. Aí, pessoal, responderam? Olha lá, ó, é o elemento alumínio, né? Nome, alumínio, encontra-se na linha, na terceira linha, né? Qual será a coluna onde ele se encontra? Também na terceira coluna. Quantos elétrons ele possui na camada de valência? Na última camada, 3 elétrons, nós fizemos a distribuição dele. Qual é o número atômico dele? O número atômico é você consegue observar ali no desenho pela quantidade de elétrons. Se é um átomo neutro, ele tem 13 elétrons, é lógico que o número de prótons vai ser 13, logo o número atômico desse elemento é 13. Tá bom?
Então, pessoal, hoje nós vimos aí algumas estruturas do átomo, nós vimos como a tabela periódica basicamente se organiza, lógico que existem mais informações, né? Nós vimos a princípio como os elementos se classificam dentro da tabela periódica, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, até a próxima!